onde não apenas temos recebido o Evangelho, como recebemos de Jesus e esclarecido pelos Espíritos, para termos recebido energias novas, ideias novas, abraços novos, que estimulam para que a gente dê passos mais firmes, mais convictos, adiante, na opção em que nos afirmamos ser cristãos, ser espíritas, e principalmente quando o tema nos convida a entender a importância para esse momento. O tema específico da noite: bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É preciso que a gente entenda onde esse texto está, para a gente conseguir chegar até ele um pouco mais na sua essência. Vamos entender, por exemplo, que estes dois itens estão no capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados que têm puro o coração. E Jesus não fala dessa bem-aventurança apenas pela pureza, porque se ele dissesse apenas bem-aventurados os puros, nós pensaríamos que pureza e inocência se mesclariam, se misturariam. Mas ele diz, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Logo, ver a Deus é um estágio, e não o início do processo. Então, estamos mais para enxergar a Deus pelo acúmulo de experiências, e por essas experiências nos irem enriquecendo e nos aprimorando, nos dando condição de entender a sublimidade de Deus, do que somente a inocência. E vamos ver que Jesus toma, por exemplo, a criança no primeiro item, mas ele não toma a criança à toa, porque no capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, em algumas traduções mais recentes, e ele também toma a criança por modelo de humildade. Mas se ele só tivesse ficado no modelo de humildade, e como nós conceituaríamos a humildade? E é interessante que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, muitas vezes nós estamos medindo a humildade e a pureza, né? Já que as duas virtudes ativas que Jesus nos ensina são apresentadas as mais das vezes considerando-nos entre nós. Então, nós pensamos que aquele ou aquela é mais puro ou mais humilde que eu sou mais humilde ou mais puro que ele ou ela. Mas o nosso modelo e guia é Jesus. Então Jesus diz, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Então ele apresenta-se como modelo de mansidão, mansuetude, mas também de humildade. E aí, quando a gente pensa no capítulo 8, no título do capítulo 8, e de pureza, vamos entender na sequência da frase, né? Porque verão a Deus, exatamente o modelo que ele é para nós. Porque ele diz assim, um de seus discípulos, Felipe, disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz textualmente, quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê o Pai, me vê. Porque eu e o Pai somos uno. Então, ele sim estava dizendo que pelo grau de pureza, ele tinha essa conexão, esse contato, essa sublimidade de diálogo, de conversa, de partilha com o Pai. E ele vai nos apresentando algumas outras ideias, para que nós não fiquemos com um grau distorcido de suas afirmações. Porque as mais das vezes, as religiões, as que estão mais pronunciadas, apresentam
apresentam ideias muito mirabolantes com relação aos pensamentos de Jesus. Não com relação ao que ele disse, mas à interpretação do que ele disse. Então, vamos entender, por exemplo, que um mandamento é aquilo que eu preciso primeiro ter acesso, depois compreender, depois aceitar, até colocá-lo em prática. Então, seguindo essa sequência, à medida que as experiências vão me trazendo uma opção melhor de escolher, eu vou conseguindo entender que fazer a vontade do Pai é a única coisa que de forma consciente me fará entrar no ritmo a que pulsa a vida. Mas um desses itens fala, inclusive, que quando um dos nossos membros, ou mão, ou pé, ou a vista, servir de escândalo, é melhor que nós arranquemos, e a figura bastante enérgica, cortemos a mão, cortemos o pé, ou peguemos o olho e jogamos fora, porque é melhor entrar na vida sem um dos membros do que, sendo completo, perder a vida. E a gente pensa, as mais das vezes, que essa vida que Jesus nos fala é para a vida além do corpo, para a vida depois da morte, depois da desencarnação. Mas então, o que significaria as pessoas virem para cá sem uma mão, sem um pé, ou sem as duas pernas, ou sem a vista física? Então, Jesus teria falado dessa vida aqui, ou Jesus teria falado da vida depois do corpo? Mas é mais uma vez o que as religiões passaram para a gente, sem que o modelo Jesus, o modelo e guia Jesus, fosse considerado. Porque Jesus não fala na vida no corpo ou fora do corpo. Jesus fala da vida. E ele veio nos apresentar a vida em abundância. Logo, quando ele fala de um dos membros, ele não está falando do membro em si, mas da utilização do membro, do sentido em que o membro coloca as ideias em prática. Tanto é que ele vai nos dizer que aquele que não receber o reino do céu como a criança recebe, dele não participará. Mas é interessante também que Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas dos humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. E ele toma também a criança como modelo de humildade. Mas a humildade vai muito além em somente receber, porque é preciso compreender, é preciso aceitar e é preciso praticar. E aí nós vamos ver nos capítulos seguintes ele apresentando toda essa ideação de que ele é o nosso modelo e guia, de que ele vem nos trazer não apenas as lições, mas a prática. Ele não apenas vem ensinar o que fazer, mas como fazer e por que fazer. Então, há um determinado momento que a gente começa a fazer todas essas perguntas e elas parecem que ficam num grande cesto, onde todas as perguntas se misturam. Mas se a gente voltar um pouquinho, né, a primeira publicação do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos ver na questão 258. C. Os espíritos antes de reencarnar, ou seja, na vida espiritual, na vida propriamente extrafísica, os espíritos têm ideia do que lhe acontecerá quando encarnados. E a resposta é que os assuntos a serem aprendidos
trazem no seu conjunto, mas não na sua especificidade. Então, por exemplo, nós precisamos aprender a amar. E nós vamos aprendendo a amar os pais, né? Nós vamos aprender a amar os irmãos, nós vamos aprender a amar, né, na escola, né, os professores, os mestres de forma geral. Vamos depois fazer as nossas próprias amizades, né? Vamos escolher as nossas amizades, vamos fundar segunda matriz de lar. Vamos ter os filhos, então vamos aprendendo o amor em todas as suas manifestações. Mas dizer especificamente com quem vai casar, isso é detalhe que nós muitas vezes não estamos conseguindo entender o todo e nos apegando a detalhes. Na questão 259, há uma resposta complementar a esta. Se quando nós estamos encarnados, visto que temos esquecimento, se nós lembramos, se nós temos esses acessos, e como está na questão 392, que depois vai ser mais bem detalhado, na questão 396, diz assim, veja, nós temos os traços do que fomos, nós temos a matriz, mas temos a possibilidade também de escolhas, de identificação, o que Paulo de Tarso vai nos dizer, né, do que é lícito ou do que nos convém. Há coisas que nós podemos fazer, mas já não temos mais o interesse de fazer, porque sabemos que utilizar os talentos, as riquezas, né, os tesouros que Deus nos deu, para uma atitude menos nobre, é perder tempo, e mais do que isso, é nos distanciar desses mesmos a quem nós aprendemos a amar. Então, quando Jesus nos diz que quando nós olhamos para alguém, não é o olhar, é o sentido deste olhar. Não é o olhar no sentido físico, mas é o sentido. E os Espíritos vão nos esclarecendo que, para aquele que olha e entende como se fosse assim, a vista, né? Como se fosse o olhar de um turista que só está contemplando, sem que isso lhe desperte cobiça, maldade, inveja ou qualquer outro. Nesse o trabalho está feito, está mais completo, porque entendeu aquilo que Jesus nos falou no capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro as coisas do alto e a sua justiça, e tudo mais vem por acréscimo. Então, por que eu vou cobiçar alguma coisa que eu sei que eu só terei no momento certo? E se aquilo não me convém ter, para que então eu desejar? E aí, para aquele que vê e repudia, critica, condena, aquele que o trabalho está sendo feito. E aí nós vamos ver isso quando Jesus nos disse, se vocês, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 46, se vocês tratam bem apenas a quem trata bem vocês, se cumprimentam apenas quem cumprimenta vocês, o que é que vocês fazem diferente? Se em tudo aquilo que vocês criticam, repudiam, condenam, vocês fazem a mesma coisa, o que é que vocês têm de diferente? O que é que vocês fazem de diferente? E é quando ele vai nos trazer a conceituação que está no capítulo 17, né? O tópico do capítulo 17. Sede perfeitos, vós outros, como perfeito é o vosso Pai. E, concluindo, né? Porque no primeiro, olha, mas não tem a maldade no olhar, não tem a maldade no sentido do olhar. O segundo é aquele que vê, mas repudia. E o terceiro é aquele que vê e se compraz no erro. Esse o trabalho está por iniciar. Então, como Jesus vem falar as mesmas informações, e ele é quem nos orienta, ele diz, na mulher, no caso da mulher pega supostamente e adultério, ele diz, aquele que não tiver algo a se censurar, atire a primeira pedra. Ou
Quando estiveres a caminho do altar e te lembrares que tem alguém contra ti, volta. Deixa ali tua oferenda, volta e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, isso tudo para nos mostrar que antes daquela cura física que nós estamos pedindo, é preciso curar o emocional. É preciso curar os sentidos. É preciso curar nós, espíritos. É preciso que nós nos elevemos moralmente. Então, antes de pensar que cortar a mão é cortar a mão daqui, da matéria, para que eu entre na vida, ou depois, de desencarnado, a vida espiritual, ou que eu venha de lá para cá no sentido de vida física, é preciso entender que antes de qualquer cura que a gente peça, a cura, ela acontece primeiro na mente. Primeiro a gente aprende a entender a limitação que está, para depois compreender a própria limitação. Porque nós estamos num processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, nós estamos principalmente desenvolvendo uma coisa chamada paciência. Não à toa, bem-aventurados os humildes, é o primeiro, o capítulo 7. Bem-aventurados os puros. Vamos para o capítulo 9. Bem-aventurados os pacíficos e pacificadores, até chegarmos aos misericordiosos. 4 capítulos antes de entender, amai-vos uns aos outros. Então, antes de amar, que é a prática, eu preciso entender. Eu preciso ter virtudes ativas. E aí a gente chega no item específico, ter aberto os olhos. Num texto de Curradas, Jean Baptiste Vianney, onde ele é convidado a impor as mãos sobre uma jovem que havia perdido a vista física. E ele fala que não tinha como garantir milagre, porque quem cura é Deus. E no mesmo texto ele diz: aqueles prodígios que o Pai me concedeu, foi considerando as questões internas de quem pede. O contexto para a sua, como utilizou Ed na palavra, libertação. Porque a libertação, quando a gente aprende pelo processo que está passando, mesmo que os efeitos físicos não cessem, mas a gente deixa de sofrer. Então, o sofrimento está muito mais ligado à nossa incompreensão e, consequente, não aceitação do que a limitação física que estamos atravessando. E aí a gente precisa entender, porque Jesus, orientando diretamente a Kardec, pede para que ele coloque como, mais uma vez, o símbolo da pureza, a criança. Porque quantas vezes nós ouvimos Jesus falar sobre todas essas coisas, nenhuma frase que foi falada aqui essa noite, que Jesus havia falado, é surpresa ou novidade para cada um de nós. Mas quando, as mais das vezes, a gente já pensa que entendeu tudo, é porque a gente não está aceitando o Evangelho como criança. A gente está aceitando o Evangelho como quem já conhece, como que precisa de algo mais, quando é o próprio Evangelho que nos sustenta, que nos anima, que nos dá coragem, que nos renova a esperança, que nos abre os olhos e nos desperta o entendimento. Então, quando Vianney vem dizer, bem-aventurados aqueles que têm fechados os olhos, não entendamos que é fechados os olhos físicos, porque seríamos bem-aventurados todas as noites, e principalmente quem dorme entre 8 e 9 horas da noite de sono, igual a mim, Eu durmo entre 8 e 9 horas de sono, Então,
todas as noites nós seríamos então bem-aventurados porque temos fechados os olhos. Mas quando a gente dorme, quando o corpo dorme, o que a gente está fazendo? Não é uma grande pergunta, né? Vamos ver disso da questão 400 a 416 do Livro dos Espíritos. Que quando o corpo dorme, o espírito se liberta temporariamente. E vai buscar os seus afins, vai aprender, vai perseguir, vai ser perseguido, vai beber e tantas outras dessas questões. Então, o corpo não nos limita como nós pensamos. O corpo é uma escola. Eu tenho que alimentar, eu tenho que cuidar entre aspas, né? Porque estou precisando de trabalho de funilaria e pintura, vocês estão vendo, né? Está bem acabada a lataria, está bem acabada. Mas isso é outra história. Então, eu preciso tomar medicação, eu preciso caminhar direito, eu preciso aprender a tratar dele, para aprender a tratar do outro também. E como Edna falou na prece, eu tendo fome, eu sei que o outro também tem fome. Eu no sentido, o corpo, né? O corpo sentindo frio, eu também sei que o outro sente. Mas, e aquelas dores que analgésico nenhum consegue resolver? E a saudade, que a gente não sabe de que e de quem? Que a gente fica suspirando, a gente fica pensativo. Então, os meus olhos podem estar fechados para muitas questões. E é como se eu não tivesse desperto para elas. E aí, muitas pessoas que estão nos faróis não estão sendo vistas, porque a mais das vezes nós estamos fechados os olhos. Pessoas que estão desencarnando em corredores de hospitais, não, porque eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sinto o que está acontecendo, mas meus olhos estão fechados a isso. Então, o que o texto está falando não é fechar os olhos nesse sentido, é que a gente veja aquilo que precisa ser visto, aquilo que como precisa ser olhado, de que as manifestações de violência falam de uma ignorância, falam de uma doença, fala de uma dissociação da realidade maior, como disse na prece também Edna. Aqueles que se sentem na ilusão da separatividade. Esses têm os olhos fechados e quando estão mergulhados na luz, podendo apenas mudar o sentido, mudar o rumo do pensamento. E aí é nesse momento que nós lembramos que no capítulo 4 de João, 4, eu agora fiquei em dúvida se é 4 ou 5, no versículo 34, que diz assim: eu tenho uma comida que vocês ainda não compreendem, que é fazer a vontade do Pai. E aí sim, nós vamos entender o que é ter fechados os olhos. Porque Jesus já nos disse também, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Pai nosso que estais em toda parte, santificado és. E diz, seja feita ou é feita a tua vontade em tudo. A tua vontade se faz em tudo. E essa vontade do Pai é que Jesus venha ter estado conosco para nos apresentar a vida em abundância. Ainda que nós tenhamos vidas com dificuldades financeiras, de saúde e tantas outras dessas questões, mas há uma abundância no viver e não apenas no existir, porque essa mesa existe, mas não pensa, então ela não vive.
E a diferença entre viver e existir é quando a gente se dá conta de que não é fazendo a minha vontade, mas fazendo a vontade do Pai. E ele diz: seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade em mim. Porque a minha vontade, apesar de muito forte, ela é insignificante frente a tudo aquilo que eu tenho para aprender e a fazer. Porque por vontade própria eu não trabalho, eu vou trabalhar menos para ter mais rendimentos. Eu vou comer mais e ter menos exercício. E a gente vai descobrindo que perfeita, boa, justa e grande, como diz Paulo de Tarso, é a vontade do Pai para nós. Justa, porque é o que a gente precisa. Boa, porque é aquilo que nos dá alegria, que nos preenche, que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece. Grande, porque o que a gente quer fazer traz um prazer imediato, mas depois sentimos o mesmo vazio maior do que aquele que, no primeiro momento, nos levou a tomar aquela atitude. Então, fazer a vontade do Pai, como disse Jesus, é um alimento. É aquilo que nós, trazendo uma linguagem mais materializada, quando eu tenho a vontade, quando eu tenho os olhos abertos para fazer a minha vontade, eu estou com os olhos fechados para a vida espiritual. Porque eu só procuro Deus. Porque eu só procuro o Pai, eu só procuro Cristo quando eu me sinto ameaçado, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto enrascada, quando eu me sinto em dificuldades. Porque quando eu estou bem com todos os meus, a minha conversa com Ele é muito pouca. Senhor, Tu sabes. Então, assim, né? Pai Nosso, quando diz Pai Nosso, ainda está no corpo, porque está no céu já é fora do corpo, né? Então, quando a gente tem os olhos abertos para a verdadeira vida, estando dentro ou fora do corpo, a gente está dizendo: Senhor, a Tua vontade é perfeita, cumpra-se em mim a Sua vontade. E ainda que eu não compreenda, existe uma razão justa para aquilo que eu estou passando. E para um aprendizado é preciso que eu tenha tido acesso a ele, mas que eu tenha também a condição de entender que aquele que me ensina porque tem mais conteúdo. Me ensina porque eu não tenho aquele conhecimento e que preciso absorver aquele conhecimento para a intendência de coisas maiores. Mas é preciso também que a gente entenda que Jesus nos ha falado na parábola dos talentos que Deus distribui os talentos conforme a nossa capacidade de administrar. Então, se a gente entender que o degrau que está posto à frente da gente é maior do que a perna que a gente tem, Deus erra. E a gente sabe que Deus não erra. Então, os degraus que estão colocados à frente da gente, ou são menores do que a nossa perna consegue alcançar, ou são da mesma medida. Porque eles estão em dia com a nossa administração. Então, em um determinado momento, nós vamos dizer: Senhor, eu estou sofrendo muito, Senhor, eu estou... O que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo, então, para que Deus cancele o nosso aprendizado, rasgue o nosso teste. Não, nós estamos pedindo: Senhor, dá-me forças. Senhor, aumenta meu sentido, minha atenção, renova minhas esperanças, porque neste instante eu preciso sentir mais fortemente Tua presença. Ele se mostra o tempo todo, mas nem sempre nós conseguimos identificar a presença. Por quê? Porque a dor sequestra a capacidade de pensar, o medo afugenta as nossas
certezas mais concretas. Quem de nós não precisa de uma mão amiga, de uma palavra amiga, de um incentivo? Quem de nós, né, tomando um café de rico de manhã, quando levanta a xícara, cruza, né, o olhar com o ser amado e diz ali, dentro daquele corpo tem um espírito que vibra em sintonia comigo. Tem uma pessoa que está feliz com as minhas conquistas, que está em prece comigo pelo meu... E aí nós vamos entender, se sentimos isso por uma pessoa que está mais próxima a nós, imagina aquele a quem nos foi confiado a evolução espiritual, que é o Cristo. Que nós já conhecemos ele com tantos outros nomes. E que chamamos ele de Jesus na maior intimidade do mundo, mas é porque ele nos aproxima dele. Então, é preciso identificar que o texto não fala de uma aceitação tácita da dificuldade. Bem-aventurado que tem fechados os olhos. Então, todo mundo devia ser cego? Então, nós vamos entender que o sentido é figurado. A mesma coisa que Jesus disse. Vamos ver nos Atos dos Apóstolos, eu não lembro o capítulo agora, porque essa ideia surgiu, então, os apóstolos passavam, Jesus e os apóstolos passavam, e em determinado momento cruzaram com um animal que estava em estado de putrefação. E um dos discípulos disse, Senhor, não te incomodas com esse mau cheiro? Jesus olha e diz, mas que belos dentes tinha esse animal. E aí, obrigado. Olá, tudo bem? Chega, tive um susto, pensei que era um espírito. Um espírito com medo de espírito. É brincadeira o negócio disso. Né? É só para contextualizar. Sim, mas voltando ao assunto. Aí o discípulo disse assim, Senhor, como assim, Senhor? Estás vendo os dentes do animal no meio desse mau cheiro? Porque na época de Jesus não tinha a palavra fedor não, está certo? Só eu que estou... Jesus chama a atenção que tem muito mais a ser observado do que somente a dor, a dificuldade, o sofrimento. Abrindo os olhos. Abrindo os olhos para quê? Para que a gente enxergue outros ângulos da dificuldade. Para que a gente se concentre em outros aspectos, apesar de precisar conviver com o mau cheiro. Apesar de ter aquela cena, mas existe um ponto em que a gente se fixa, em que a gente diz assim, em tudo, há a vontade do Pai acontecendo. Em tudo, as leis perfeitas acontecem para que a gente se aproxime dele, não no sentido de que existe uma distância, mas é para que a gente entenda que ele, que fez tudo, pensou em detalhes minúsculos e assiste aos detalhes minúsculos, a vibração de átomos, de menores partículas do que o átomo, e que esses átomos que agora estão em mim, estão me dando condição de agir para que eu consiga me libertar daquilo que tantas vezes eu desertei, das esperanças que eu tirei de tantas pessoas, da saúde que muitas vezes eu estraguei por noitadas que não conseguiram aliviar minhas tristezas. Ao contrário, me tornaram mais vazios. Porque enquanto mais eu me encho das coisas materiais, eu sinto falta da espiritualidade. Enquanto mais eu me preencho de espiritualidade, as coisas materiais têm outra significação. Não é que elas percam a importância, não. Elas têm outra significação. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro as coisas do alto. Buscai primeiro as coisas primeiras. E não buscai unicamente, buscai primeiro. E tudo mais
passa a ser visto por outro prisma. Então, pensemos, para encerrar realmente, porque eu estou disposto a falar mais 4 horas, vocês identificaram isso, não foi? Vocês conseguem ficar mais 4 horas? Então tá bom, 3h30, está feito o acordo então? Lá vai então, vamos lá. Então, é preciso a gente ver essas figuras de linguagem, não na tradução literal, não a tradução ao pé da letra, porque a letra é morta, a letra não tem vida, mas o espírito da letra vivifica. Então nós estamos lendo as mensagens do Evangelho e estamos pegando o item, é como se ela tivesse solta. É preciso entender todo o contexto, que o item 20 e 21 está dentro do capítulo 8, que vem todo sendo preparado, né? Tanto pelos evangelhos quanto pelas elucidações de Kardec, muito lúcidas, para que a gente entenda que tem muita coisa que vida afora, mundo adentro, a gente vai percebendo, mas não vai recriminando mais. A gente vai percebendo e não vai dando a importância que a gente achou que teria. A gente vai olhando as pessoas e tendo mais uma compreensão de que, como nós erramos, elas também estão na sua possibilidade de errar. Mas nos equivocamos também pensando que o mal é uma necessidade, quando o mal é uma possibilidade. Errar é uma possibilidade, mas não é necessidade. E essa palavra necessidade torna a gente, muitas vezes, limitados quando nós dizemos isso é um mal necessário. É necessário que venha o escândalo. O escândalo existe porque nós ainda nos escandalizamos. E vamos ver isso na questão 260, também do Livro dos Espíritos. Como é que os espíritos, podendo, entre aspas, ou sendo assistidos para escolher, escolhem, mais das vezes, as favelas, os lugares insalubres, as cidades nas suas feições mais hostis? Por quê? Se nós podemos escolher, escolhemos então um meio onde há bebida, um meio onde há fumo, onde há jogo. Nós podemos ver tudo e não nos contaminar com esse tudo. Ou o que Paulo de Tarso nos diz: examinai tudo e retendes, ou retei o que é bom. Então, a capacidade de ver e a capacidade de enxergar, elas vão sendo apresentadas, primeiro, a capacidade de ver, por uma questão física, e a capacidade de enxergar, por uma escolha espiritual, por um crescimento. Porque uma criança, antes de ler, a gente pode botar escrito qualquer, ela vai ver aquilo como um desenho, mas não vai associar nenhuma palavra. Quando ela passa a associar a palavra, que ela passa a vista, ela já lê, já entende a figura, já entende. Então Jesus está nos dizendo que nós precisamos receber muitas vezes o Evangelho sem que outras pessoas nos embaraçem, sem que outras pessoas nos tragam medo, sem que outras pessoas nos tragam algemas, mas ao contrário, que nos ajude na libertação, porque Ele próprio nos diz, os textos tratam também disso, de que toda árvore que não foi plantada pelo Pai será arrancada. Isso significa dizer, todo pensamento, toda ideia, todo conceito, toda regra, todo ensinamento que seja dissociado da verdade cai por terra. Mas, como nós falamos hoje em uma das rádios de Caruaru, será que quando nós confiamos numa pessoa é porque nós somos tolos? Ou é porque nós pensamos que a pessoa tinha capacidade
de receber a nossa confiança num grau em que ela ainda não tinha condição, e nós projetamos nela, e ela não deu conta de fazer. Então, enxergar as dificuldades de várias formas, de vários ângulos, e muitas vezes entender, como Jesus nos disse, que nós vamos precisar perdoar, para que dentro de nós sintamos o que seja perdão. E como diz Francisco de Assis, cuja memória estaremos revisitando muito de sexta-feira, agora 8, que é dia de São Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ele não disse fazei em mim, mas fazei de mim, ou seja, ele participa. E ele diz, Senhor, ali está o servo se referindo ao Senhor. Senhor, fazei de mim um instrumento, mas não é qualquer instrumento, de vossa paz. A vossa vontade se faça em mim. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas antes de levar, eu preciso trazer para dentro de mim. Mas eu já pedi que ele fizesse de mim um instrumento de paz. E até que no segundo momento da estrofe ele diz assim, ó mestre. Então quando ele da primeira diz Senhor, ali é o servo. Mas o servo, como disse Jesus, não sabe o que faz o Senhor. Mas quando diz ó mestre, ali ele já tem identificado o mestre, então aparecia ali então o discípulo. Que é aquele que segue o mestre com prazer, com alegria. Ó mestre, fazei que eu procure mais. Não é só que eu fazer que eu procure, fazer que eu procure cada vez mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E aí nós vamos entender porque Curadas apresenta que eu tenho os olhos fechados para fazer a minha vontade pequena, a minha vontade egóica, a minha vontade orgulhosa, a minha vontade egoísta, e que eu tenho os olhos abertos para ser um instrumento de paz nesse momento em que pedir a Deus uma oportunidade de estar aqui, pedir a Deus uma oportunidade de família, pedir a Deus uma oportunidade de emprego, pedir a Deus uma oportunidade de saúde, de ter um corpo para que eu manifeste aqui na terra. Porque muitos há agora entre nós que nós não estamos vendo, mas estão aqui. Então é preciso um corpo compatível para a missão que a gente precisa realizar. Porque quando a gente estiver na ausência desse corpo, a gente vai pedir um outro. E nos será concedido um outro. Mas é preciso, antes de ter esse outro, a compreensão de que para tê-lo mais organizado, é preciso primeiro organizar aqui. E eu só organizo aqui entendendo a vontade do Pai. Entendendo que Ele não persegue, que Ele não premia, que Ele não castiga, mas que Ele veio através das doces mensagens e consolações de Jesus, nos dizer que vinha nos apresentar uma vida em abundância. Uma abundância de tudo. Aquilo que nós conhecemos e que pensamos que só é o que nós conhecemos, mas Ele veio nos trazer outros sabores, outros perfumes, outras cores que nós ainda não conhecemos. E que ainda que atribuamos o nome de perdão, de misericórdia, de amor, ainda isso tudo é muito ficcional, porque a gente ainda não parou para recebê-lo, com a alegria de uma criança. A gente não parou para ir ao encontro dele com a alegria dos infantes. A gente não parou para estar com ele, festejando como ele merece e precisa ser festejado por cada um de nós. Então, o convite é para que a gente dirija-se ao Evangelho sempre, buscando ter em mente ser melhor.
mas tendo sempre como modelo e guia Ele, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Mestre Jesus. Fiquemos todos em paz.